Fala galerinha do primeiro ano do ensino médio, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa segunda aula. Bom pessoal, continuando aí no capítulo 1 da apostila, na página 2, diz o seguinte, acompanha a leitura comigo aí. Você já pensou sobre o que é arte? O que é arte? Já avaliou uma obra e se questionou qual é a importância dela para um indivíduo ou uma comunidade? Já refletiu sobre qual contexto uma determinada produção foi elaborada? Né? Então, nesse capítulo, você vai se debruçar sobre essas e outras questões que exploram o conceito de arte e a elaboração de uma produção artística. O estudo dos elementos, das técnicas e das formas de expressão nos permite decifrar melhor as produções artísticas e aquilo que nos cerca e nos sensibiliza. Bom, continuando aí, foco no tema, olhares para a arte. Na Itália, que é um país europeu, né? A Bienal de Veneza, que é uma cidade da Itália, realiza diversas exposições pela cidade. Elas acontecem em diferentes espaços, como em pavilhões permanentes e temporários, ao ar livre, em espaços fechados, entre outros. Em cada edição, os artistas participantes apresentam trabalhos que se relacionam com o tema principal da mostra. Bom, agora dá para a gente perceber a imagem de uma instalação, que é um tipo de arte contemporânea, que depois a gente vai falar sobre ela, chamada suporte. Suporte quer dizer apoio, de Lorenzo Quinn, para a 57ª Bienal de Veneza, em 2017. Essa foto é de 2018. Muito bem, então, pessoal, observe essa imagem aí. O que dá para você entender desse tipo de arte? Bom, olhando assim, você percebe que tem um prédio, né? Parece que tem um rio ali, um mar, não sei, tem duas mãos, né? Ali, brancas, parece que emergindo ali das águas e apoiando ali, segurando o prédio, de alguma maneira, né? Provavelmente, então, dá a entender que aquelas mãos ali que é a obra de arte em si, né? E o local ali, o rio, o prédio já existe ali no local e essas mãos foram colocadas pelo artista, correto? É isso que se percebe a priori, assim, no primeiro plano. É exatamente, tá? Mas, observando, sem a gente analisar o contexto, fica difícil a gente entender o que quer dizer. A gente precisa analisar, para a gente entender uma obra contemporânea, a gente precisa analisar vários aspectos. A gente precisa entender um pouco da biografia do artista, a experiência estética dele, o local onde foi feito, se tem a ver com a obra, tá? Os materiais que foram feitos, tá? A forma como foi feita, né? Tem todo um contexto para a gente poder entender. A princípio, suporte, né? Apoio, né? Parece que as mãos estão apoiando o prédio ali, estão segurando o prédio de alguma maneira, ou empurrando, ou tentando, sei lá, derrubá-lo talvez, não sei, né? Então, a princípio é isso, mas sem a gente procurar entender o contexto, fica difícil. Então, para a gente entender essa obra, primeiro a gente precisa entender que a Bienal de Veneza, veja bem, é Bienal porque é feita em 2 anos, Bienal, 2 anos, né? É uma exposição internacional de arte, realizada de 2 em 2 anos, desde 1895. Desde 1895 é realizado em Veneza, na Itália, tá?
Então é um festival bastante tradicional de arte, tá? É muito importante. Bom, agora, tentando entender um pouco da cidade de Veneza, para a gente poder entender aquela obra, tá? Veneza é uma cidade italiana, localizada ali na região do Veneto, tá? Do qual é a capital, tá? Daquela região. A cidade tem mais de 260 mil habitantes e está localizada às margens da Lagoa de Veneza, parte do Mar Adriático. Bom, a cidade ela é formada por cerca de 118 ilhas. Ó, vai vendo o porquê daquelas mãos. E tem mais de 400 pontes que ligam em torno de 150 canais. Bom, canais são essas ruas, vamos dizer assim, de água. Então o seu panorama é completamente diferente de outras cidades do mundo, porque não existem ruas, tá? Ao invés das ruas, existem canais de água. E água do mar. Sim, e ao invés de carro, são embarcações que fazem o transporte das pessoas e de tudo, de mercadorias, até do lixo das casas, tá? Só para a gente começar a entender. Bom, pessoal, apesar de a gente não ter nenhum registro histórico que lide diretamente com as origens da cidade de Veneza, né? Os elementos que a gente tem disponível aí, que fez com que vários historiadores concordassem com a teoria de que a população original de Veneza teria sido formada aí por refugiados de cidades romanas, né? Datando aí mais ou menos de 166 a 168 depois de Cristo. Então é uma cidade absolutamente milenar, né, Veneza, né? E hoje a Veneza é uma espécie de museu a céu aberto, então, né, que é uma mistura de beleza natural com seus canais, né, com o esplendor das construções monumentais e muitas restauradas fielmente, né, como eram naquela época. Então, com aquelas dezenas de pontes, as gôndolas são os barquinhos, né, que transportam tudo lá, inclusive os casais apaixonados, né, vamos dizer assim, as simpáticas igrejas, as moradias que fazem parte da arquitetura local, são alguns dos motivos que tornam Veneza um lugar absolutamente fantástico. Porém, há relatos, né, de que Veneza está afundando, vamos dizer assim, lentamente. Porque medições recentes feitas por imagens de satélites mostram que Veneza continua a afundar, embora a uma lenta velocidade de 2 milímetros por ano, mas está afundando, né? Registrou um afundamento aí significativo no último século devido às constantes extrações de água subterrânea. Quer dizer, essa prática foi interrompida, os estudos realizados na década passada mostram que a tendência havia sido revertida. No entanto, pesquisas recentes, conduzidas por uma equipe dos Estados Unidos e da Itália, revelaram que a cidade ainda está afundando e até mesmo se inclinando levemente para o leste. Veja bem, daí dá para a gente perceber então, começar a entender o porquê daquelas mãos segurando, apoiando, né, aquele prédio, né, e de repente colocando a outra mão, inclinando o prédio para o outro lado.
Será que está tentando levar aquele prédio para o oeste, já que a cidade está inclinando para o leste? Será que está tentando apoiar para que a cidade não afunde? Né? Então, esse é um fator interessante que a gente vai discutir. Só para a gente entender um pouquinho, esse tipo de arte é chamado de instalação, que é um tipo de arte contemporânea, tá, dos dias de hoje, que reflete aí, pode ser feito em local fechado ou em local aberto, pode ser ao ar livre ou dentro de uma galeria, de um museu, e pode ser provisório, acontecer instantaneamente, ou ficar por um período. Mas ele mas é uma arte, vamos dizer assim, efêmera, que tem prazo de duração. Tá? Fica um tempo e depois ou ela pode se extinguir depois do seu tempo que fica ali, ou pode ser construída em outra galeria ou em outra exposição, tá? A mesma instalação, tá? E tem sempre esse cunho de levantar questões sobre problemas sociais recentes, fazer as pessoas refletirem sobre algum problema que a sociedade esteja passando, ou então simplesmente chamar a atenção por algum problema que o próprio artista esteja passando, alguma coisa que aconteceu com ele na infância, ou levantar alguma questão, tá, para ser analisada, ou simplesmente chamar a atenção, tá, que as pessoas achem interessante, somente, tá? E mistura várias linguagens artísticas, vários tipos de arte, mas é uma arte visual, tá? Quer dizer, o artista não está ali fazendo uma performance, ele não é um ator ali, ele não está ali desenvolvendo de alguma maneira a arte naquele momento, como um músico, como um ator, não. E ele não necessariamente fez a arte sozinho, ele pode ter tido outras pessoas que o ajudaram a construir aquela instalação de alguma maneira, tá? Mas a ideia é dele. Então por isso que a instalação contemporânea, aquela obra de arte leva o nome dele, apesar dele ter tido o auxílio de alguns outros profissionais que sabem lidar melhor com aquele tipo de material ou o ajudaram a transportar ou construir, enfim, a expor o material naquele local. Bom, essa obra aí, chamada suporte, né, quer dizer apoio, né, a obra reflete, faz a gente refletir sobre o aquecimento global e a própria história milenar de Veneza, né? Assim como o discurso político que a arte pode conter, tá? Então, trata-se de duas enormes mãos de pedra, né, esse material de pedra, totalmente branca, né? Chega a ser um branco quase mármore assim, que essas mãos submergem do mar em direção às paredes do hotel Casagredo, que é um famoso hotel e também um histórico hotel da cidade de Veneza. Como se estivessem essas mãos sustentando, né, as suas estruturas para que ela não afunde, para que as estruturas não afundem. Ou então, tentando puxá-las para a água. Também tem esse pensamento. De repente, as mãos do homem estão destruindo a cidade, né? Através do aquecimento global, fazendo com que o mar ele se expanda, né? O seu volume se expanda e pode realmente estar inundando a cidade de Veneza. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do Lorenzo Quinn, né? O nosso artista em questão aí. Ele nasceu em 1966. Hoje ele é um escultor, mas ele foi um ator de 1988 até 1999. Ele trabalhou como ator
Ele nasceu na Itália, né? Em Roma. É o quinto filho do ator Anthony Quinn, famosíssimo ator mexicano, naturalizado norte-americano, né? Que além de ator foi pintor, escritor e diretor de cinema, né? Atualmente ele mora em Barcelona, na Espanha. Ele começou a praticar arte como pintor no início dos anos 80, quando ele se matriculou na Academia de Belas Artes de Nova York. Ele atuou como ator profissional aí no finalzinho da década de 80, né? Já falei, de 88 a 1999 ele atuou. Ele interpretou um jovem fabricante de violinos italiano, o Antonio Stradivari, o famoso violino Stradivari, né? Que foi talvez o luthier italiano aí mais famoso, um artesão de instrumentos de cordas, né? Violinos, violoncelos, violões, violas, harpas, enfim. Então ele interpretou esse jovem fabricante de violinos no filme italiano de 1988 chamado Stradivari. Tá? O pai de Quinn, o Anthony Quinn, né? Ele estrelou como o adulto Stradivari. Então o Quinn, o jovem Stradivari, e o próprio pai, na fase adulta do Stradivari, atuou no filme. Aí depois, posteriormente, ele estrelou também o artista surrealista espanhol Salvador Dalí, né? Que foi um dos maiores artistas surreais de desenho, imagens marcantes, bizarras, né, do seu trabalho, de sonhos, enfim. Um grande pintor, Salvador Dalí. Ele interpretou Salvador Dalí, tá? E ele ganhou aí vários prêmios, né, como ator. Um deles foi o ator de revelação no Festival de Cinema de Biarritz. Biarritz, que é o Festival Internacional de Cinema, realizado anualmente na cidade francesa, né, de Biarritz, desde 1979, para promover o cinema e a cultura latino-americana, né, com o povo francês. E oferecer oportunidades, né, de distribuição ou coprodução de filmes latino-americanos. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.